de hoje, mas eu já quero iniciar com vocês aqui, né? Pedindo para vocês, né, não esquecer de dar aquele like aqui no vídeo e, muito importante, você compartilhar o vídeo com outras pessoas, porque, olha, as informações que eu vou trazer aqui são as informações para agora, tá? É do que vai acontecer agora. E não é especulação, não, é verdadeiro o que eu vou trazer aqui, tá bom? Não é achismo, não, é de fato mesmo, vai acontecer. Tá? As informações que eu vou trazer aqui são informações que eu extraí de jornais, de canais de televisão aqui nos Estados Unidos, tá? De sites aqui nos Estados Unidos. Então, assim, além da introdução que eu vou trazer para vocês, que tem referências bíblicas e também da tradição judaica, os eventos que vão acontecer agora, dia 8 de abril, todos eles têm as suas fontes, tá bom? Então, é só para que os irmãos possam estar segurados, tá? De que não é aqui um pensamento meu, não, realmente são informações factuais aí, bem verdadeiras. Então, como eu falei para vocês, não esqueça de compartilhar, dar aquele like, tá bom? É, Vai ser muito importante também o comentário que vocês já fazem, tem sido muito especial. E, claro, eu não posso deixar aqui de lembrar a todos vocês sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva, tem sido uma grande brahá. Nós começamos, foi em fevereiro, e aqui nós estamos terminando março, né? Vamos entrar em abril e você ainda tem oportunidade de entrar. Não, o nosso sistema é rotativo, você não perde nada, pelo contrário, você só ganha. Então, assim, e seria bom aproveitar agora, né? Que é início de ano ainda. Então, não perca tempo, estamos aqui aguardando vocês para participar da nossa estivada, da nossa escola rabínica, ok? Bom, para aqueles que estão entrando no nosso canal, não me conhecem, de repente chegou aí porque alguém compartilhou, sou Rabino Yosef Baruch, e estamos hoje aqui para compartilhar com vocês sobre um evento muito importante que vai acontecer praticamente no mundo, mas com uma visualização muito maior aqui nos Estados Unidos, agora dia 8, que é sobre o eclipse solar. Né? Mas, olha, esse não é o único, esse não é o único. Nós vamos compartilhar aqui com vocês algumas datas, que ainda tem um eclipse lunar, um eclipse solar ainda esse ano, que vão acontecer, além desse do dia 8, tá? E datas extremamente importantes para aquele que está conectado com a Torá, para o povo judeu. Então, não saia dessa live aqui, vá até o final, que você vai ter muitas informações importantes aqui para o seu enlevo espiritual, certo? Baruch Hashem. Então vamos lá, eu já quero compartilhar então com vocês aqui o material que a gente preparou, tá? Muito carinho para vocês aqui. Então vamos lá. Muito, muito importante. Baruch Hashem. Bom, eu preciso, né, daquele feedback. Se está tudo bem. Queridos, olha, vamos lá. Vamos compartilhando aqui o nosso material, tá? A gente sempre aqui trazendo para vocês, né? Com base aqui na nossa Yeshiva. E olha, vocês já estão vendo aí nesse mapinha já de início aí, né? Justamente a representação do caminho aonde o Sol ele vai passar, ou seja, né, ali no momento do seu eclipse, no ápice ali da escuridão, né, nesse dia 8 de abril de 2024. Então, assim, é um tema muito, muito importante. Haja vista que ele vai ocorrer justamente no dia do Rosh Chodesh. O que é Rosh Chodesh? O início do mês judaico Nissan. Esse ano que nós estamos no calendário hebraico de 5.784. Isso não é coincidência, queridos, um eclipse justamente no mês
no início do mês, em que nós vamos celebrar o Pêssar. Ou seja, o que é o Pêssar? Pêssar é a festa que celebramos a libertação do Egito, da escravidão do Egito. O Pêssar é a festa que celebramos, né, ou seja, que Deus nos libertou do Egito com mão forte, braço estendido, por meio do seu ungido Moisés. Né? Então, o que será que esse sinal no céu pode estar falando com a humanidade? Pode estar falando conosco. Isso nós vamos ver aqui. Vamos buscar entender aqui juntos, tá bom? Então, olha, caminhando juntos, né? Eu quero retroceder um pouco com vocês no significado do que as escrituras traz para a gente e a tradição judaica vai explicar excelentemente. Né? Nós temos três tipos de likui. A palavra likui em hebraico quer dizer eclipse. Então, nós temos o likui Ramá, que é o eclipse do Sol, ou seja, logo o eclipse solar. Nós temos o likui Levaná, que é o eclipse da Lua, ou seja, o eclipse lunar. E existe também o likui Meorot, que é um eclipse de luzes, ou seja, são como quando estrelas nascem ou morrem, que há explosões, e ali você tem um eclipse de luzes. Né? Então, esses três termos são muito estudados dentro do judaísmo para que você possa compreender esses fenômenos que têm sua característica na realidade em manifestação para a humanidade. Na realidade, claro que nós sabemos que são efeitos naturais, onde o Sol, a Lua têm o seu papel importante, tem dentro, né, de toda uma ordem estabelecida naturalmente, ou seja, por leis da natureza, as leis do universo que o eterno Deus estabeleceu, porém não podemos deixar de considerar o que o eterno Deus nos deixa registrado na Torá, ali no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, no quarto dia da criação, quando ele vai estabelecer os astros como sinais. Não só sinais, não só para iluminar a Terra, né, o Sol, a Lua, as estrelas, né, os exércitos dos céus, as constelações, mas também para servir de base para as estações, para marcação de tempos. E aí vem as palavras que são muito significativas em hebraico, que vai falar assim, para Moadim. A palavra Moed quer dizer tempos determinado, tempos específicos, muitas vezes traduzido como evento solene ou solenidade, marca um tempo específico. E isso também é caracterizado como evento espiritual. Então, na realidade, não é uma questão de adorar os astros, é uma questão de entender que eles estão lá para nos servir de sinalizador. Olha, isso vai acontecer. Olha, aquilo lá está para acontecer. Veja que isso aqui está sendo marcado. Está acontecendo um evento aqui, está aparecendo um eclipse solar, está aparecendo um eclipse lunar, está marcando um evento espiritual. Então, é só para a gente deixar entender bem aqui, não haver confusão, porque algumas pessoas confundem muitas das vezes o estudo dos astros, no sentido bíblico da palavra, no sentido judaico, como às vezes idolatria, como horóscopo. Não é isso, tá? Não estamos aqui estudando astrologia no aspecto ruim da palavra, e sim estudando como sinais. É complexo, né, isso aqui. Sério. Então, assim, é só para deixar claro, tá bom? Então, não tome nenhum tipo de decisão precipitada aqui. Tá falando de astrologia? Não. Veja o vídeo, vai ser muito importante para você, tá? Eu já trago aqui, destaco para vocês, alguns eventos muito significativos que ocorreram em algumas datas, né, que já passaram aqui. Nós temos 2014, 2015, que foi eventos sensacionais, tá? Então, nós temos aqui, ó, 15 de abril de 2014, ocorreu um eclipse lunar, né? Com essa lua vermelha, a lua chamada lua de sangue, ela aconteceu durante o Pêssar, ou seja, na Páscoa judaica de 2014. Aí, no mesmo ano, no dia 8 de outubro, apareceu outra lua de sangue, que foi durante a festa de Sukkot, também no dia 15, mas do mês de Tishrei. O Pessah é no dia 15 de Nissan e o Sukkot é no dia 15 de Tishrei, né? Também lá do ano de 2014.
Aí virou o ano, entrou o ano 2015. Olha, novamente nas mesmas datas aconteceu a mesma coisa. Você vai ver aqui, ó, 4 de abril de 2015 ocorreu de novo, no dia 15 de Nissan, o Pêssar, aconteceu a lua de sangue de novo, e quando chegou no final do ano, dia 28 de setembro de 2015, ocorreu de novo na festa de Sukkot, no dia 15 de Tishrei. Então, assim, gente, isso não foi coincidência. Isso foi algo muito significativo ali no ano de 2015. E intercalando esses fenômenos, o que a gente teve? A gente teve um eclipse total do Sol, que ocorreu no dia 20 de março de 2015. Então, não sei se vocês lembram, mas foi justamente no final desse ano que começou uma nova intifada, ou seja, ataques árabes em Israel com facas. Que até antes dessa data não existia essa coisa de estarem atacando as pessoas com facas. Mas a partir desse ano começaram os ataques dos terroristas com facas com as pessoas. Então, olha só que coisa interessante. E a gente vai entender por que a lua de sangue, né? O que significa a lua de sangue. Temos primeiro uma referência, aqui nós vamos ter a referência do Sorat Lucas, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 10 e 11, que diz: Então lhes disse, no caso é o nosso Mashiach Yeshua falando, então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências, mas também coisas, e se verá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Eu quero que vocês ponham a atenção de vocês nessa última frase: grandes sinais dos céus. O que estaria Yeshua, o Messias de Israel, falando sobre grandes sinais dos céus? Gente, isso é muito significativo. Nosso Machia estava falando apenas de eclipses? Ele estava apenas falando de cometas, chuvas de meteoros? Ou ele estava falando de algo mais? E aqui eu quero que você vá mais além comigo sobre o tema de extraterrestres, tá certo? Não vamos entrar nesse tema aqui agora. Isso vai ser um tema para um outro momento. Mas coloque sua atenção, reforce a sua emuná, porque coisas ainda vão acontecer e vão aparecer para a humanidade. Mas a escritura tem resposta para tudo, tá? E isso a gente vai compartilhar em outro momento. Mas vamos ainda, temos uma outra referência, que aqui se encontra no capítulo 21, verso 11. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de... Oh, perdão, é Atos 2, perfeito, é isso aí mesmo, né? E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e terrível dia de Adonai. Isso está repetido em Atos 2, 20. Também aponta para Mateus 24, 29 e 30, quando Yeshua diz: O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, falando de eclipse. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, Lucas 21, 11. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Agora eu compartilho com vocês aqui do Talmud Bavli, o Talmud babilônico, né, que é um dos materiais judaicos mais importantes nos estudos judaicos, que contém informações da lei oral e as discussões dos sábios de todo o período ali, a partir do século II até o período medieval, tanto material que foi criado, que foi formado ali o Talmud de Jerusalém, o Talmud da Babilônia, ou babilônico, né, aonde temos muitas informações e ensinamentos muito especiais, tal como este, por exemplo, aonde vai falar do Tratado Sucá, ali no capítulo 42, onde os sábios de Israel discutem sobre o assunto dos eclipses. Na realidade, o Tratado Sucá fala sobre a festa de Sukkot, a festa do tabernáculo, mas existe um mandamento que a gente tem que fazer, como você está vendo ali nessa figura atrás, ele não pode ser todo fechado como uma laje, como um telhado fechado, ele tem que ter espaços onde você possa ver os céus, ter sempre a percepção de que você é vulnerável e o seu auxílio, o seu socorro, o cuidado, né, vem de Deus, não do homem. Então, você tem que ter uma visão para os céus. E é tratando desse tema que eles vão falar. Se você está olhando para os céus e você vê um eclipse, aí vem o assunto em si. Então, quando eles vão falar dos eclipses aqui, eles vão discutir o tema que nos traz observações reveladoras, tá? Por exemplo, aqui, quando há um eclipse da Lua, né, eles vão comentar que é um mau presságio para Israel. Por que é um mau presságio para Israel?
porque Israel tem o seu calendário, a sua vida, ou seja, todas as suas atividades diária, anual, baseado no calendário lunar, em relação aos meses. Em relação ao ano, o ano é solar, mas em relação aos meses, é lunar. Agora, quando há um eclipse solar, é um mau presságio para as nações do mundo. Por que um mau presságio para as nações? Porque as nações do mundo têm o seu calendário, baseiam sua vida nesse calendário, suas atividades diárias no seu calendário, que é solar, totalmente solar. Marca as fases da Lua, porém é totalmente solar, em relação aos meses e em relação ao ano. Então, e de fato, queridos, quando a gente olha que realmente há eclipses, e esses eclipses eles vão trazer para a gente características de que realmente, logo sempre depois do eclipse, acontece alguma coisa no mundo. Coisas relevantes na realidade, não são irrelevantes. Né? Então, veja como é importante a gente conhecer, até mesmo não a escritura só em si, mas como os sábios do povo de Israel do passado mantiveram as informações que foram passadas para eles oralmente também. Né? Então, olha, agora a gente entra dentro do texto bíblico para a gente ver alguns eventos que marcaram o mundo astronômico bíblico, referindo-se a eventos espirituais. Por exemplo, quando o grande Yehoshua, né, Josué, ele está lá lutando contra os inimigos e ele precisa de tempo para vencer os inimigos. Então ele vai orar a Deus para que o sol e a lua parem. E ele diz: sol pare em Givon, né, em Gibeon, e lua pare em Avalon. E o sol e a lua param para que eles vençam. O que é isso? Isso é um evento astronômico. Não? Aí, isso não para aí. Nós temos também uma tríplice conjunção de Saturno, que é chamado em hebraico Shabtai, Júpiter, que é chamado em hebraico Tzedek, na constelação de Peixes, no nascimento do Messias Yeshua. Olha que coisa especial isso. Hã? Não sei se você já sabia disso, mas quando Yeshua nasceu, até aquela famosa estrela de Belém, né? Na realidade, não era uma estrela. Se você olhar, né, para o céu e você tem um planeta aqui e o outro planeta está mais ou menos aqui, quando eles estão brilhando, você vai ver um brilho só, né? Ou seja, eles dois caminhando na mesma direção, em órbitas diferentes, mas na mesma direção, a sua percepção é de ver uma estrela só. Então, isso é segundo a astronomia, tá? Do passado mesmo. Quando Júpiter e Saturno estão caminhando juntos na constelação de Peixe, ali se viu só uma estrela no céu. Então, e é por isso que fala tríplice conjunção, porque foi Saturno e Júpiter na constelação de Peixes. Então, olha, que grande evento extraordinário, o nascimento do Messias, que fez com que os sábios judeus lá da Pérsia, atual Irã hoje, viessem para ver Yeshua, o Messias, nascer, né? Ver o nascimento dele. Então, houve também um eclipse, ou seja, uma tríplice conjunção desses planetas na constelação de Peixe. Um outro evento astronômico mostrando algo espiritual acontecendo. Né? Continuamos na morte de Yeshua de Nazaré, o nosso Mashiach, o Messias de Israel, também tivemos um outro eclipse solar. O que não falar de Yeshua executado, pendurado ali na cruz, de 9 da manhã até meio-dia, e de meio-dia até 3. De meio-dia até 3, houve trevas, ou seja, 3 horas de escuridão. Você pode dizer assim, não, mas o eclipse não dura tudo isso, mas está escrito que houve escuridão de meio-dia a 3 horas da tarde. Gente, isso é muito tempo. Muito tempo em escuridão. Você tem todo um quadro climático mudado nas pessoas, nos animais, na temperatura. E sim, aquilo foi o grande sinal da morte do Messias, até porque era necessário olhar para os céus e ver os astros, porque naquele momento tivemos um grande evento acontecendo, onde era possível ver a cabeça da constelação Draco, justamente direcionada para a terra de Israel. Isso é um outro evento, isso é um outro momento, a gente vai comentar mais sobre isso. Né? Mas, olha, quero compartilhar mais com vocês aqui, ao longo de 500 anos de história, né? Essas luas de sangue só ocorreram 3 vezes, segundo dados. Tá? Em 1492, houve o édito de expulsão dos judeus da Espanha. Quando houve esse édito de expulsão, que a gente vai ver melhor aqui, pelos reis católicos,
naquele dia, que foi um Tisha B'Av, e também foi uma lua de sangue, quando eles saíram de lá. O outro foi em 1948, por ocasião da proclamação da independência do Estado de Israel por Davi Ben-Gurion. Também teve uma lua de sangue naquele dia. E em 1967, início da Guerra dos Seis Dias, houve a retomada de Jerusalém, Jerusalém, das mãos dos árabes. Naquele dia também, segundo a astronomia, também teve uma lua de sangue. Ou seja, quando falamos de lua de sangue, estamos falando dos eclipses, né? Aqui você vê a imagem dos reis católicos, né? De Fernão de Aragão e Castela e a Isabel a Católica, dando permissão para a expulsão dos judeus, né? E aqui nós temos o Édito de Alhambra, né? Que é conhecido como Édito de expulsão, onde obriga os judeus a se converterem ou a irem embora, né? Nesse dia teve lá a lua de sangue, né? Também nós vamos ver a declaração da independência do Estado de Israel, em 1948, feita ali por Davi Ben-Gurion. Aqui você está vendo no cantinho aqui a declaração, as assinaturas embaixo. Nesse dia também teve uma lua de sangue, até porque no dia depois começou a guerra, a chamada a Milchemet Yom HaAtzmaut, né, a Guerra da Independência. E também tivemos aqui, né, a Guerra dos Seis Dias, né, ao fim de 6 dias de combates, Judéia e Samaria, Gaza, Península do Sinai, o Planalto do Golã estavam sob o controle de Israel. A cidade de Jerusalém, que estivera cativa ali na mão dos árabes, né, no caso a Jordânia, desde 1949, foi reunificada sob a autoridade de Israel. E nessas fotos que você está vendo aqui, aqui em hebraico está escrito assim, Harav Goren, Tokea Bashofar, Benuvachot Hahayalim Bakotel. E o que ele está fazendo aqui? Ó, esse aqui é o Rabino, né? Ele é um dos chefes aqui. Ele está com o Sefer Torah no Kotel, onde eles não podiam entrar. Eles retomaram Jerusalém e passaram o poder aí no Kotel, né? No Muro das Lamentações. Ele aqui tocando o shofar e eles entrando pelo portão da cidade oriental, né? Esse dia também teve uma lua de sangue. O que não falar de 2012 a 2014, sons de shofar em várias partes do mundo, inclusive em Israel. 2015 a 2016, as luas de sangue, né, na data de 15 de Nissan, do Pessa e 15 de Tishrei, e 2017 o eclipse solar. Queridos, todos esses eventos foram eventos que marcaram momentos muito especial na história. E hoje a gente vai compartilhar agora aqui os eventos que vão acontecer aqui. Eu quis dar toda essa introdução com vocês para vocês verem, aqueles que não estão familiarizados, aqueles que não conhecem até o nosso material aqui, né, coisas que nós já gravamos aqui sobre os eclipses, né? Você pode dar uma olhadinha lá no nosso vídeo, que foi a live que eu tive com o Rabi Shmuel Saba, né, da nossa Beit Miklat no Rio de Janeiro. Foi muito, muito importante aquela live, que foi uma semana depois que os terroristas do Hamas entraram em Israel, que fizeram toda aquela barbárie. Uma semana depois tivemos ali um eclipse, ou seja, algo extraordinário, né? Também mostrando os eventos catastróficos que viriam, a guerra. E agora, aqui nos Estados Unidos, nós vamos para o evento do eclipse solar que está provocando, né, provocando muita curiosidade, temor nas pessoas. Algumas pessoas já estão desesperadas, querendo armazenar água, comida, porque estão com medo de coisas que podem acontecer. De fato, coisas podem acontecer, né? Não estou aqui afirmando que vai, estou dizendo que pode. Mas que é muito significativo, que a gente vai compartilhar aqui, é muito significativo. Então, eu vou pedir você agora que você aproveite esse momento e compartilhe o vídeo. Compartilhe com as pessoas que você conhece, amigos, parentes, porque as informações que nós vamos passar aqui são informações, como eu já disse, daqui da mídia americana, ou seja, nos jornais americanos, está assim sendo bem divulgado, sendo bem falado, né, os eventos que vão acontecer. Então, queridos, agora não deixe de compartilhar. Veja, você está vendo já uma imagem que está sendo muito compartilhada aqui, que é o mapeamento dos eventos que vão acontecer, ou seja, do evento em si, né? O caminho pelo qual poderá ser visto o eclipse total do Sol. Então, ele vai passar assim por vários estados. Você pode estar vendo aí nessa faixa aí, ó, vários estados. E essas meia-luazinhas que você está vendo aqui é o Sol já com a Lua entrando, né? É como você vai poder ver nos outros estados
Aqui você só vai poder ver 80%, aqui 60%, aqui 40%, né? Para cá, para a gente, onde a gente está na Flórida, fica entre 80% a 60% da visão do eclipse, né? Agora, onde vai ser visto 100% é onde você está vendo aqui essa faixa toda preta aqui, né? Desse 80 até esse 80 aqui. Todos esses estados vão ver. E ele, especialmente, a mancha escura que vai ocorrer, vai passar especialmente em cima de algumas cidades, tá? E isso, gente, isso está sendo muito significativo, porque isso traz para a gente uma revelação muito grande, tá certo? E isso é importante que você saiba, porque aqui, olha, vamos compartilhar aqui no nosso material. Aqui temos um outro mapa também, que está sendo muito divulgado aqui. Tá? Aqui, ó, Total Solar Eclipse on April. Então, ó, 2024 é essa faixa que é onde vai passar. Essa outra faixa que você está vendo aqui é uma marcação que estão fazendo para comparar, tá? Essa foi aqui do eclipse que houve em 2017. Também teve algo muito significativo aqui nesse eclipse que passou, tá? Então ele veio de lá, ó, passando por cima dos estados aqui e saindo aqui em Atlanta, né? Entrando em Portland e saindo em Atlanta. Agora esse vai começar pelo México aqui embaixo, passar por Dallas e vai vir, vai vir, vai vir, vai sair aqui em cima aqui depois no Canadá, tá certo? Então, não é que o eclipse vai fazer um X, não. Quando você vê esse X na reportagem, nas notícias, é apenas a comparação do eclipse que vai acontecer agora, 2024, com o de 2017, tá? Só para esclarecer aqui. Então, continuemos. Aqui o outro mapa, onde você vê, aqui onde está sendo marcado, olha, as cidades que têm o mesmo nome. Agora isso aqui começa a ficar mais interessante. Veja só isso. No dia 8 de abril de 2024, 8 eclipses totais e outros parciais estão programados para ocorrer em 8 locais exclusivamente chamados de Nínive. Veja isso. Vai passar por cima de cidades com o mesmo nome. No Texas, ele vai passar em cima de um lugar que se chama Nínive. No Missouri, ele vai passar em outro lugar que se chama Nínive. Indiana, mesma coisa. Ohio, a mesma coisa. Pensilvânia, a mesma coisa. Na Virgínia, a mesma coisa. Em Nova York, um lugar que se chama Nínive. E também na Nova Escócia, New Scotland, também. Gente, isso é muito significativo. Um eclipse de 2017, aí aquela faixa que você viu anterior, passou por cima de 7 cidades chamadas Salem. Por isso que está sendo interessante a comparação feita, por isso que mostra esse X, porque o outro eclipse de 2017 passou em cima de cidades com o nome de Salem, que é um dos nomes de Jerusalém, né? E esse agora vai passar em cima de cidades com o nome de Nínive. O caminho do próximo eclipse marca um ponto X, distinto com o eclipse anterior de 21 de agosto de 2017 e o atual. Então, olha só aqui, ó. Vamos voltar aqui antes da gente continuar. Você está vendo aqui as marcações? Nínive, o que que Nínive te lembra? Nínive vai te lembrar o quê? Da história do Tanar, da Bíblia. Né? Nínive foi o único exemplo de cidade onde Hashem, Deus, né? Ele reverteu o seu próprio decreto quando o líder da histórica Nínive, né? A cidade lá da Síria, se vestiu de saco e se arrependeu. Agora, um dado muito interessante que muita gente não sabe: alguns teólogos e cientistas bíblicos dataram o eclipse original em Nínive em 15 de junho de 763 a.C. 2.787 anos a partir do ano em que o livro foi escrito. Ou seja, o eclipse está programado para ser transmitido e ao vivo pela NASA. Olha só isso aqui, ó. Eu vou marcar para vocês aqui, ó. Nínive, Nínive, Nínive. Olha só, todas essas cidades é Nínive. E sabe o que você pode fazer agora aí para comprovar? Pode ir no Google Maps, abre aí e escreve Nínive, Estados Unidos, e você vai ver todos os lugares que ele vai marcar para você. Texas, Ohio, todos, Virgínia, vai aparecer no seu Google Maps, Nínive, Nínive, Nínive. Eu também não acreditei quando eu vi pela primeira vez isso. Quando me chegou a informação, isso deve ser invenção de.
Abri o Google Maps e escrevi Nínive e apareceu as várias cidades no Google Maps. Porque é verdadeiro. E é muita coincidência o sol passar em cima ou ao lado das cidades que têm o nome Nínive. Como foi em 2017. Em 2017 aconteceu isso com cidade chamada Salem. Então eu pergunto para vocês, é significativo ou não é? Hã? E ainda tem alguns que, isso aqui eu não encontrei, mas estão dizendo que o lugar por onde ele entra ali no México, ele vai passar ou seja, das primeiras cidades que ele vai tocar, se chama Jonás, ou seja, Jonas. Isso eu não encontrei, mas está uma opção de gente falando. Então, pensar assim, não, isso é impossível, gente. Todas essas cidades chamadas Nínive, e mais a primeira cidade é Jonas? Então, assim, não, realmente é significativo. É significativo. Mas mais significativo é o que eu vou mostrar para vocês aqui também, ainda. Hã? Vamos aqui ainda ver aqui o material da gente que a gente preparou aqui para vocês. Então, olha, cada uma dessas aqui chamada Nínive. Olha isso, gente. Que coisa que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é um outro mapa, também fazendo a comparação de 2024 agora com 2017, tá? E tudo isso são coisas que vocês podem procurar, que vocês podem verificar. Isso não é achismo, tá? Não é teoria da conspiração, é realmente o que está para acontecer, o que vai acontecer de fato, tá? Agora, olha, eu separei para vocês aqui tipo de eclipse, data, hora, masala, a constelação e o grau, tá? Então, olha, nós tivemos, tá, o eclipse lunar no dia 25 de março desse ano, às 2h13. Constelação que estava evidente ali era a Libra e o 5 graus aqui. Agora, dia 8 de abril, nós vamos ter o eclipse solar. Constelação ali vai ser às 15h18 e a constelação que vai estar evidente é Áries, né? O Carneiro. Aí nós vamos ter no dia 17 de setembro outro eclipse lunar, que vai ser às 23 horas. Na constelação evidente vai ser Peixes. E o próximo, que eu acho que é o último aí na lista, é um outro eclipse solar, que vai ser no dia 2 de outubro, às 3h56 da tarde, vai ser a constelação Libra nos céus. Gente, se você apenas ouviu falar as datas e você não sabe o que vai acontecer nessas datas, eu vou mostrar para vocês agora. E você vai me dizer se isso é coincidência ou não. Que os eventos espirituais em que o povo de Israel vai estar celebrando, vai haver eclipse nos céus. E eu volto a dizer para vocês, nós estamos tendo eclipse lunar e eclipse solar. Ao mesmo tempo que é um mau presságio para Israel, um mau presságio para as nações. Então, assim, realmente, é para a gente estar atento. Ó, dê uma olhada aqui, olha, vou selecionar para vocês aqui, detalhar para vocês. Eclipse lunar, que foi no dia 25 agora. O que aconteceu nesse dia 25 de março? A data hebraica era 15 de Adar 2, foi celebrado Xuxã Purim. Nós estávamos celebrando Purim, a festa da Rainha Esther. Tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU, provando uma resolução de cessar-fogo em Gaza contra Israel. E pela primeira vez, o maior parceiro de Israel, os Estados Unidos, se absteve, deixando Israel sozinho. Você sabia disso? Você está acompanhando as notícias? Que a resolução da ONU foi votada no dia da festa de Purim? E o que aconteceu na festa de Purim? Na festa da Rainha Esther? Ramã tentou destruir o povo judeu na Pérsia. Houve um mau decreto sobre o povo judeu. Então, o que aconteceu na ONU? As nações reunidas contra Israel. E o parceiro de Israel deixou Israel sozinho. Não foi contra, os Estados Unidos não foi contra Israel, mas não quis se envolver. Não vou me envolver, vou me abster disso. Nem também votou contra, ou seja, porque os Estados Unidos até então estava só vetando as resoluções, mostrando que estava do lado de Israel mesmo. Mas justamente no dia do eclipse, os Estados Unidos resolvem sair e deixar Israel sozinho. Diga para mim se isso não é significativo, irmãos. E um eclipse o quê? Lunar. Justamente a Lua
que quando está em eclipse, ela é um mau presságio para Israel. Mas não para aí. Nós vamos ter agora o eclipse solar. Vai ser no dia 29 de Adar 2. Será véspera de Rosh Chodesh, do início do mês de Nissan. Nesse mês celebramos a Geulat Israel, ou seja, a redenção de Israel, por ocasião do juízo de Deus sobre o Egito e da libertação do povo. O que nós celebramos em Pêssar, na Páscoa judaica? Celebramos a nossa saída do povo de Israel do Egito, da libertação. Né? E quem foi julgado na festa do Egito, no Pêssar? O Egito. Ou seja, Israel foi beneficiado e o Egito foi amaldiçoado. E agora a gente vai ter um eclipse solar mostrando que as nações do mundo vão estar em perigo, dentro da concepção espiritual do significado dos eclipses. Né? Mas vamos continuar aqui. Veja. Aí o próximo, que vai ser um outro eclipse lunar, do dia 17 de setembro, vai ser dia 14 de Elul. Não existe nada específico nesse dia, porém o mês de Elul todo é um mês inteiro de Selichot, de súplicas, em que judeus do mundo inteiro vão estar suplicando, orando a Deus por perdão dos pecados e arrependimento. Ou seja, se toca o shofar, o chifre do carneiro, a trombeta, o mês inteiro pela manhã, como despertamento para regressar a Deus, para fazer de chuvar, ou seja, dias de arrependimento para os dias de juízo. Então você compreende que o outro eclipse lunar vai ser justamente quando Israel se prepara para o juízo divino? Não? Esperamos em Deus que os maus decretos feitos aqui na terra pelos homens, Deus possa anular e vir os bons decretos sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, não? E maus decretos sobre os ímpios, sobre os inimigos. E aí vamos ter um outro eclipse solar, que vai ser no dia 2 de outubro. E aí, olha, veja se isso aqui não é significativo, irmãos. 29 de Elul, ou seja, é a véspera de Rosh Hashanah. O Ano Novo Judaico, também chamado de Yom Teruah, o dia da trombeta, também é um dia de juízo, especialmente sobre as nações do mundo, porque nesse dia, em Rosh Hashanah, Deus julga as nações do mundo e vai ter um eclipse solar. Diga para mim se isso não é significativo. Se Deus não está querendo falar alguma coisa com a gente. Volto a dizer, pode ser que não aconteça nada, mas que está com cara de acontecer, tá. E isso, para mim, não está cheirando nada assim ocasional, né? Está sendo muito significativo para mim. Né? Volto a dizer aqui que eu não gosto de sensacionalismo, mas isso está muito diferente, tá? Né? Vamos aqui, vamos ao nosso material. Bom, eu separei para vocês aqui no Stellarium, né? Qualquer pessoa pode entrar. Você coloca lá a data, ó, né? 2024, aí no caso aqui o mês abril e aqui o dia 8. E aí você pode ir transitando pelos horários, tá? Você vai ver o Sol saindo de um lado e se pondo no outro. E aqui, olha, você já está vendo ele em eclipse. Eu deixei justamente aqui, ó, o Sol com a Lua no meio, tá? E eu vou passar algumas imagens aqui para vocês verem, porque você tem essas opções aqui embaixo também de ver as constelações, por onde ele está passando. Ó, olha onde o Sol está. Ele vai estar justamente na constelação de Peixes. Justamente na constelação de Peixes. Se você pensar assim, o que engoliu Jonas? Um peixe, né? Mas ok, vamos lá. Né? Deixando aqui, olha, as figuras imaginárias, claro. E aqui agora é uma visão dele em eclipse total e tudo escuro. Assim mesmo vai ser visto por onde ele vai passar. Ou seja, vai acabar a luz, as pessoas vão poder olhar para os céus e vai estar como se fosse de noite. E essa é basicamente a visão que as pessoas vão ter. O céu todo escuro, as estrelas, as constelações e também algo muito especial que vai acontecer, que é um alinhamento de alguns planetas. E isso você pode ver no Stellarium, gente, em qualquer programa de astronomia, qualquer aplicativo que você baixar aí e for na data específica, você vai ver a mesma coisa que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha aí.
Olha, tem 250 pessoas na nossa live e só 170 likes. Dá aquele like aí, clica aí na. Ó, a Havit em hebraico. Até você vai aprender a falar like em gostei em hebraico. A Havit, dá aquele Havit para gente aí, é muito significativo. E importantíssimo é você compartilhar com alguém. Então, multiplica isso aí, compartilha para que as pessoas possam ver o que a gente está compartilhando aqui, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito importante sua inscrição colocando lá, apertando o sininho, porque aí você recebe as notificações quando a gente for fazer outras lives e outros materiais que a gente subir aqui, tá? Que inclusive estamos preparando muitas coisas boas para vocês aqui. Olha, então essa é a visão que todo mundo vai ter à noite, durante o dia e vai ter uma característica de noite. E olha, basicamente o que está aqui, olha, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, olha, gente, tudo alinhado com a Lua e o Sol. A Lua e o Sol. Gente, isso não pode ser qualquer coisa. Eles estão perto aqui da constelação de Órion, Sírios, mas isso é muito sinal ao mesmo tempo, é muita coisa ao mesmo tempo. 6 planetas estarão nos céus durante a totalidade dos eclipses, né? Desse eclipse solar, perdão, né? E Vênus, né, será o mais brilhante em magnitude 3,9, localizado a cerca de 15 graus sudeste do Sol, no lado oposto da nossa estrela, a cerca de 30 graus a nordeste do Sol, estará o segundo planeta mais brilhante com magnitude 2, que é Júpiter. Júpiter servirá de guia para encontrar o cometa Pons-Brox. É outra coisa que vai acontecer, afirmou Weichselmann, uma vez que o cometa ficará a apenas 6 graus a oeste de Júpiter e cerca de 24,5 graus a nordeste do Sol. Isto coloca Pons-Brooks, Brooks, né, que é esse cometa, aproximadamente no mesmo campo de visão binocular que o gigante do gás, o Sol, no caso, aumentando a facilidade com que os observadores o podem encontrar. Gente, estamos vendo um alinhamento. E nesse alinhamento você vai poder ver um cometa, que agora a gente vai falar sobre ele. Olha, como se não bastasse ser o eclipse solar, ainda vamos ver um alinhamento de planetas e um cometa. Veja essa cena aqui, que você também pode encontrar num outro aplicativo também, chamado Safari Sky. Você tem o alinhamento dos planetas aqui e você vai poder ver o cometa. Olha ele aqui numa foto satélite, né, visto por uma lente. Ele tem essa cor um pouco esverdeada. E olha isso aqui. A velocidade que ele caminha faz com que saia um facho, né, de luz para um lado e para o outro. E isso dá uma percepção de chifre, como se fossem 2 chifres. Por isso que ele está sendo nomeado como cometa do diabo, porque ele traz essa aparência de 2 chifres. Claro que a gente é um cometa que está caminhando, mas a maneira como está saindo, né, o gás dele, a luz, forma essas 2 pontas como 2 chifres. E aí ele está sendo chamado de cometa do diabo. Então, o cometa do diabo está de volta após 71 anos em uma órbita ao redor do Sol. O fenômeno possui uma aparência peculiar, com chifres. Observá-lo pode ser uma experiência de vida semelhante ao cometa Halley. Né? O astrônomo amador, astrofotógrafo e observador de longa data, né, Dave Weitzman, proveniente da cidade de Nevada, Califórnia, descobriu recentemente que 12P Pons-Brooks, que é o cometa, poderá estar próximo do Sol durante a totalidade do eclipse em 2024. Weitzman disse à revista Astronomy que é provável que o cometa atinja o periélio em 2024, podendo ser possível observar o cometa a olho nu. Desta forma, ele traçou a localização do cometa na data e hora prevista do local do eclipse, né? Ou seja, utilizando o software Sky Safari,
definindo o local da visualização no sul do Texas. Assim, percebeu que o cometa estará localizado perto de Júpiter e cerca de 24,5 graus do Sol eclipsado. Isso significa que o cometa será potencialmente visível a meio do eclipse para aqueles que procuram com binóculos ou um telescópio. Queridos, não pode ser coincidência. O objetivo do nosso shiur é justamente esse: trazer esse despertamento para vocês, mostrar para vocês as coisas que estão acontecendo agora, como é significativo o eclipse solar e o eclipse lunar. E nós vamos ter, olha, a partir do que teve no dia de Purim, que foi 25 de março, vamos ter agora dia 8 de abril, e ainda temos mais 2 para frente, até chegar ao final do ano. Em datas específicas, datas significativas no calendário hebraico, com eventos específicos, eventos significativos. Nós temos o momento desse eclipse agora, um alinhamento de planetas. Nós temos a visão de um cometa que é chamado de cometa do diabo. Estamos com o mundo em guerra, tantas situações acontecendo, em que envolve Israel, que envolve as nações. Então, queridos, não é hora para estar desapercebido. O objetivo nosso aqui é trazer um despertamento para você, para que você realmente se volte para Hashem com oração, com arrependimento. É tempo de voltar para Hashem com oração e amor. Tem lá no Lachazor Adonai Betfilah Uberrabá. Temos que regressar, temos que aproveitar a oportunidade para buscar a Deus nesse final dos dias, final dos tempos, né? Essa, queridos, tem sido a nossa live de hoje, né? Falando sobre o eclipse, em especial agora, dia 8, que vai ser o Rosh Chodesh, toque de trombeta, ou seja, onde nós vamos celebrar o Rosh Chodesh Nissan, aonde nós vamos poder estar ali compartilhando com os irmãos as orações, as bênçãos, né, sendo transmitidas, mas que você possa estar atento. Eu sei que no Brasil não vai dar para ver, parece. Aqui a gente vai poder ver parcialmente, né? As pessoas que vão estar nas cidades que eu falei é que vão ver completamente, mas é muito significativo. As coisas que estão por vir para o mundo, como Israel está no centro das atenções do mundo, o mundo inteiro cheio de conflitos, de guerras, e sem saber o que vai acontecer, mas Deus, Hashem, tem dado a nós poder conhecer os sinais, poder olhar para os astros e ver, não, Deus está falando conosco, Deus está falando com o seu povo. É como está lá no livro do profeta Daniel: ninguém entenderá, mas os sábios, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que é isso? Mostrando que os sábios são aqueles que estão apegados a Deus, que estão apegados às escrituras sagradas, à sua vontade. Então é muito importante que você considere tudo isso que estamos falando aqui. Eu quero olhar aqui algumas perguntas, alguns compartilhamentos, né? Bom, eu sei que não dá para falar de todos, mas vamos aqui a alguns que Manfred Wagner, ele diz assim: qual sua visão do mundo atual? Acha que esse eclipse pode ser um start para grandes acontecimentos? Eu acredito que sim. Eu acredito que pode ser sim. Né? Como eu falei, também pode não acontecer nada, mas a maneira como está, a maneira como as coisas estão muito, tem muitos detalhes, eu acredito que pode ser um start para outras coisas sim. Por isso que a gente quis fazer logo essa live para vocês já estarem cientes aí. Com certeza vocês vão ver outros falando, vão ver outras coisas mais na televisão, mas veja essas comparações que eu trouxe com eventos passados, referência bíblica, referência na tradição, é tudo para vocês já terem mais conteúdo aí na mente de vocês quando vocês ouvirem coisas mais, né? E de Nínive a gente pensa na destruição em 40 dias. Mas se a gente for pensar, realmente, o que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus não mandou o juízo, não é assim? O profeta Jonas foi lá, o povo se arrependeu, e olha, eu trouxe para vocês aqui, segundo os teólogos e historiadores,
que aconteceu para os ninivitas, para os assírios, acreditar em Jonas? Você imagina uma coisa dessa, uma leitura muito simplória. Ah, Jonas chegou lá e pregou, e o povo se arrependeu, vestiu o saco e orou e jejuou e Deus perdoou. Muito simples isso. Como que um judeu entra numa cidade de inimigos, de pessoas cruéis, e ele consegue converter todo mundo? O que que aconteceu? Tem que ter acontecido alguma coisa, um milagre, algum evento. E aí a astronomia ela faz uma ponte com a história astronômica e encontra parece esse eclipse lá atrás. Então você imagina, né? Aqui eu vou conjecturar. Imagina Jonas falando e de repente o eclipse solar. Ou ele disse, ó, vai faltar a luz aqui, faltou a luz, o eclipse. Você imagina uma coisa dessa? Então, realmente, eu vejo esse eclipse de agora, se é para a gente comparar com Nínive, muito boa aqui. Quem foi mesmo? Américo, né? Trazendo esse tema, porque realmente, né? Eu espero que Deus esteja falando com os Estados Unidos que a misericórdia dele vai estar aqui estendida. Né? Sei que esse presidente, enfim, não está muito conectado com as coisas, não, mas vamos aqui. Nós estamos na iminência de grandes sinais dos céus. Lembre-se das palavras de Yeshua. Grandes sinais dos céus. Não está falando só de eclipse, está falando de outras coisas. Né? Potências dos céus serem abaladas. O significado dos Estados Unidos ter por ele se abster, né? A abstenção de apoiar Israel. Isso não é bom. De fato, isso não é bom. Mas se é para que alguma coisa aconteça ali na. Quais as consequências dos Estados Unidos tirar o apoio a Israel? Não é bom. Tá? A gente está num período de um governo que é lamentável, esse governo que está aqui. Pode vir algumas coisas ruins? Pode. É, porém, como aqui até mesmo foi mencionado pelo nosso amigo, né, o fato de Nínive ter recebido o perdão de Deus com decretos maus, mas recebido o perdão, porque não é o que está acontecendo agora não é o querer da população americana, é o querer do governo. É que nem aconteceu com o Brasil. O Brasil apoiando o Hamas, o Brasil apoiando uma opção de gente, e aí o líder, né, o presidente da nação e mais alguns parlamentares. Aí nós temos o quê? Outros parlamentares que vão a Israel vai dizer assim, não, nosso apoio a Israel. Então, assim, eu não acredito que a Hashem vai amaldiçoar o Brasil por conta de uma pessoa que está ali na liderança. Ok, a nível de nação e de governo, pode ser que o Brasil receba muitas consequências ruins, porém, ao povo, a população que abençoa Israel também tem direito a uma bênção, né? Porque o eterno Deus ele não volta a palavra dele atrás. Abençoarei os que te abençoarem. A nível de nação, pode sim vir consequências, mas pessoalmente, como pessoa, a bênção vai vir para aqueles que abençoam Israel. Da mesma forma aqui, né? Esse governo aqui ele tem essas inclinações, conveniência, agora tirou o apoio. Eu não acredito que por causa disso Deus vai amaldiçoar a população americana. Ou seja, como consequências de governo, pode vir consequências, mas a população em si que abençoa Israel recebe a bênção de Deus, né? Ok, Yosef Haim dizendo, Shalom Rav, esse período seria o início das dores? E se sim, por quanto tempo durará o tempo das dores? Olha, eu acredito que o princípio de dores realmente a gente já vem sentindo, a gente já vem vivendo ele. Eu acredito que aquele período da Primeira Guerra Mundial já marcou momentos muito difíceis para a humanidade. Então, o princípio de dores, para mim, a gente já vem vivendo muito tempo. O que que a gente está para entrar agora é o ápice, né? O chamado Tsará Guedolá mesmo, o momento da aflição de Jacó, né? Então já não seria nem mais ali o princípio das dores, e sim o meio, para o final, né? É basicamente por aí. Né? Quanto tempo vai durar? É isso que a gente precisa estar atento, porque se agora a gente começar a ver realmente implementação de pacto de 7 anos, templo ser erguido, paz mundial, todas essas coisas serão evidências muito fortes de que a gente está entrando nesse período de Saragdolá, de grande tribulação. Né? Então, Baruch Hashem, meus irmãos, nós vamos terminando a nossa live. Que o Eterno abençoe vocês de uma maneira muito especial. Eu espero ter acrescentado a vocês mais informação. Então, como nós mencionamos aqui, propósito do nosso shiur, trazer esse despertamento, que vocês possam buscar a Deus, orar, estar em oração e com a mente, olha, voltada para as coisas que estão acontecendo no cenário mundial. Eu vou terminando dizendo para vocês, não deixe de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal,
compartilha o vídeo com outras pessoas, com amigos, com parentes, para que eles estejam cientes das coisas que estão acontecendo agora e das coisas que vão para acontecer. Tá bom, queridos? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom Uvracha. E convido vocês, estejam atentos, nós vamos estar trazendo mais material para vocês, mais informações dos eventos que estão acontecendo e dos que estão por vir, e mais shiurim das Escrituras e da tradição do povo de Israel. Shalom Uvracha, que a Hashem abençoe a todos. Vejo vocês na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Baruch Hashem.